Você fica desesperada quando vê o tema, não sabe como começar a sua redação? Pois é. Por isso que todas as semanas eu estou postando aqui um tema diferente para a gente poder trabalhar, para a gente poder exercitar, melhorar a parte de gramática, ortografia, acentuação, pontuação, melhorar a parte da estrutura, melhorar a parte da argumentação, da construção das ideias. E o tema dessa semana está maravilhoso. Espero que vocês curtam esse vídeo aí. Eu fui para a tela do meu computador para mostrar para vocês como eu construí o meu texto do zero, tá certo? E assista o vídeo até o final, porque vai ter uma surpresa muito bacana no final. Eu vou dar instruções para vocês sobre como você terminar o seu texto também, do início ao fim, e eu também vou dar algumas dicas de como você faz para driblar a ansiedade, o descontrole. Às vezes você pega um tema que você não conhece, você fica desesperado, desconfortável com aquilo, não é verdade? A gente fica realmente um tanto quanto inseguro, mas existem formas da gente estar driblando isso e da gente estar conseguindo escrever nosso texto super de boa. Beleza, gente? Espero que vocês gostem, acompanhem o vídeo e vamos para a tela do meu computador. Vamos partir agora para a construção do nosso texto, tá bom? Gente, primeiramente, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vou passar depois essas orientações para vocês, mas eu nunca recomendo as pessoas começarem a redação escrevendo. Eu sempre recomendo as pessoas seguirem um passo a passo muito simples. Depois eu vou estar disponibilizando isso para vocês também. Mas esse passo a passo é tiro e queda. Você nunca começa escrevendo logo de cara, porque você está ansioso, às vezes fica desesperada com o tema que cai ali. Então, na verdade, toda boa redação começa com um bom planejamento. E isso que eu faço logo no início, que eu queria revelar para vocês, esse mega segredo. Por quê? Porque se você já começa a escrever, você acaba se atrapalhando nas ideias, você confunde muita coisa. Então, eu sigo esses 6 passos, vou falar aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, beleza? Primeiro eu leio os textos de apoio, eu volto lá, leio todos os textos de apoio, olha aqui, tem 4 textos, tem 2 textos escritos, tem a charge, certo? E tem esse texto aqui em gráfico, que é realmente o que a prova do Enem já coloca todos os anos. Eu extraio as informações mais importantes, daí meu cérebro já vai começar a acender, ó, vai começar a ter ideias, vai começar, sabe? Eu vou lá e leio de novo. Eu faço uma segunda leitura e vou anotando tudo que eu compreendi e tudo que pode ser aplicado ao tema, ou seja, quais são as ideias que você extraiu lá do texto de apoio que pode ser aplicada ao tema, ou seja, que você pode escrever na sua redação. Então você coloca, lembrando que toda cópia é vedada, tá bom, gente? Você não pode copiar os textos de apoio. Não pode, que você vai perder ponto. A sua redação pode ser anulada. Logo depois, você vai fazer uma nuvem de ideias. Eu já fiz a minha aqui também, ó. Eu peguei esse tema, né, que foi o nosso tema aí da questão dos presídios, gente, e eu fiz o quê? Eu vim aqui, ó, aqui no Word, antes de começar o meu texto, opa, aqui um spoiler, introdução, e eu já fiz isso daqui, ó, tá vendo? Eu coloquei uma chuva de ideias. Essa chuva de ideias aqui, tá vendo? Isso aqui foi a minha chuva de ideias. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Coisas que eu já sei sobre o tema que eu posso falar na redação, que é interessante. Por exemplo, falou de presidiário, velho. Primeira coisa que eu lembro, superlotação dos presídios. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Outra coisa que eu lembro logo automaticamente, deficiência nas ações de educação dentro dos presídios. Como assim, Jonas? Lá dentro dos presídios você não tem cursos profissionalizantes, projetos de leitura para diminuir a pena, enfim, são exceções no Brasil, são poucos que fazem isso. Outra coisa que eu lembrei, ó, Lei Áurea. Lei Áurea, gente, a abolição da escravidão no Brasil, 1888, Princesa Isabel. Outra coisa, Carandiru, filme. Outro filme também, para quem assistiu aí, ó. Quem conhece a história lá do Sandro, Última Parada no 74. Um jovem conta a criminalidade na juventude, né? Conta sobre essa história do Sandro que assaltou o ônibus e fez a galera de refém. Mas tá. Então, isso daqui se chama chuva de ideias, tá bom, gente? Serve pra quê, Jonas? Para eu colocar tudo o que eu sei sobre o tema. Eu vou despejar lá no papel tudo o que eu sei, faço em tópicos assim, ó, para ficar mais fácil. Se quiser, gente, pode até botar lá número, ó, tá vendo? Só para você não se perder, coloquei aqui. Mas tá, com as setinhas eu já me encontro. Então, o que é que você vai fazer logo depois, gente, que você fizer isso aqui? Você vai precisar, depois da nuvem de ideias, escolher. Então você vai escolher o que é que vai entrar no desenvolvimento, o que é que vai entrar na introdução, entendeu? Tudo isso aqui são ideias, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tudo isso aqui são ideias, tá certo, gente? Ó, todas essas aqui foram ideias. Essa ideia aqui, eu coloquei ela no desenvolvimento, ó. Essa ideia aqui, tá certo? Essa daqui eu coloquei essa ideia na introdução, para ela servir como tese, a gente vai ver cada parte da redação. Mas é só para vocês terem essa noção, terem essa ideia, beleza, gente?
Só lembrando, tá certo? Para vocês não esquecerem. Nós temos o quê? Introdução, D1, D2, conclusão. Ou seja, primeiro parágrafo, segundo, terceiro e quarto. 4 parágrafos. Na introdução, a gente vai se perguntar o que a gente acha sobre o tema, como é que a gente faz para enfrentar esse tema, quais são as teses, quais são os fatos históricos que eu posso, que esse tema me remete, que eu posso relacionar com ele, o que é que eu penso, o que é que eu acho. No desenvolvimento, eu vou desenvolver a tese 1, D2, desenvolver a tese 2, ou seja, eu vou explicar, vou fundamentar as minhas ideias e na conclusão vou apresentar a minha proposta de intervenção. Beleza, gente? Depois eu vou dar uma aula só sobre estrutura para vocês, mas vamos partir para o texto lá. Nossa introdução é composta de 3 partes fundamentais. As 3 partes são quais, Jonas? Tópico frasal, tese 1, tese 2. Nós temos várias formas de começar nosso texto. Então não precisa ficar grilado, nem desesperado, nem desesperada, quando for começar a sua redação. Você pode fazer de diversas formas. Depois eu vou dar uma aula só sobre isso também, mas você pode começar com alusão histórica, você pode começar com contextualização, citação de um teórico, filme, série, livro, o que você quiser. Você pode até fazer uma afirmativa, citar um dado estatístico, beleza? Então, eu chamo isso de tópico frasal. É a frase que vai chamar a atenção do leitor para o seu texto. Então, eu começo, gente, falando da Lei Áurea. Ó. A assinatura da Lei Áurea, como é que foi seu tópico frasal aí, Jonas? Foi uma alusão histórica. Já vou colocar aqui, ó, para você poder aprender isso também. Alusão histórica, beleza? Vamos lá. Comecei com a alusão histórica, ou seja, um fato histórico que está relacionado com o tema. Como é que faz, Jonas? Aí você precisa amarrar as coisas. Veja só, a assinatura da Lei Áurea, em 1888, não garantiu a extinção da escravidão no Brasil. Todavia, foi concedida a gradativa liberdade aos negros após cerca de 300 anos de escravidão. O documento formal, ou seja, a Lei Áurea, contudo, não impediu que essa parcela da população ficasse completamente marginalizada, sem perspectiva, formação, identidade e, principalmente, sem condições de se estruturar na sociedade. Ou seja, o que eu falei aqui, gente, dentro da minha introdução, logo de cara? Que até hoje, desde o tempo da Lei Áurea, desde o tempo da escravidão, monarquia, ó, Brasil colônia, Brasil monárquico, apesar dos avanços tecnológicos, sociais, econômicos, a gente ainda não conseguiu impedir que essa parcela da população, né, ela pudesse realmente ter estrutura social. Ou seja, a gente já está afirmando aqui que os ex-detentos, eles vivem numa situação análoga, ou seja, parecida com aquela situação que os escravos viviam ao ser libertados, ou seja, ao adquirir sua alforria, sua carta de alforria. Beleza, gente? Isso é uma frase que chama muita atenção. O cara vai falar, poxa, é verdade, cara, é verdade esse link que você fez entre passado e presente. Ou seja, eu vou comentar sobre isso no desenvolvimento 1, essa dificuldade que a galera sofre para conseguir trabalho, para voltar a viver uma vida normal. Tese 2. Além do preconceito instaurado no imaginário social, soma-se a essa situação a deplorável qualidade dos presídios, que contam com poucos meios de ressocialização e se encontram muitas vezes superlotados. Perceba que a tese 1 eu vou desenvolver ela no desenvolvimento 1 e a tese 2 no desenvolvimento 2, tá certo, gente? Partindo agora para o desenvolvimento 1, gente, lembre sempre de começar o desenvolvimento com uma partícula aqui, ó, botei primeiramente. Lembrando, esse desenvolvimento 1 eu vou desenvolver qual ideia? A tese 1, que é a questão que os ex-presidiários continuam sofrendo para se reinserir na sociedade. Então, olha só, olha como eu desenvolvi essa ideia. Primeiramente, a necessidade de garantir a devida reinserção social aos ex-detentos vai além da geração de novos empregos, mas trata-se do combate à reincidência presidiária. De acordo com a investigação realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, cerca de 78% dos presos, quando ganham liberdade, retornam ao mundo da criminalidade, justamente pela carência de empregos que acolham pessoas com ficha criminal. A falta de confiança e o preconceito social acabam impedindo a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Vou botar aqui só para complementar, no mercado de trabalho e na sociedade. Beleza? Aí, ó. Desenvolvimento 1 completo. Eu já defendi essa tese aqui, eu expliquei por que os ex-presidiários continuam sofrendo, porque ninguém dá oportunidade para eles, gente, né? 78% dos presos ganham liberdade, ou seja, eu citei um dado para fundamentar a minha tese.
Agora vamos para o D2. Lembrando qual foi a tese 2? Além do preconceito, nós temos também os poucos meios de ressocialização e os presídios superlotados. Então eu falei na tese 2 mais sobre a questão dos presídios em si. Em segundo plano, as cadeias superlotadas não fornecem condições básicas de saúde, higiene e alimentação para os detentos serem devidamente reeducados. Se os recursos básicos são negados, obviamente, cursos profissionalizantes e outras alternativas também são inexistentes ou pouco eficazes no contexto carcerário brasileiro. Além disso, é preciso ressaltar que os detentos já pertencem a uma classe desprivilegiada, sem estrutura educacional ou familiar. Prova disso são os dados, aqui tem uma vírgula, prova disso são os dados da Infopem, Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, evidenciando que 75% da população carcerária não concluiu o ensino médio. Então vocês veem como eu fundamentei a ideia. Expliquei que dentro dos presídios não são disponibilizados cursos, falei da situação dos presidiários antes de entrar na cadeia, antes de cumprir pena, e concluí dando uma prova com dados. Prova disso são os dados. Então, tudo está provando que realmente as cadeias não estão sendo eficientes, as prisões não estão sendo eficientes em reeducar os presos. Beleza, gente? E por fim, a conclusão, galera. Lembrando que na conclusão a gente tem que estar... São 5 elementos que tem que estar presentes, beleza? Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Agente é qual o órgão do governo ou da sociedade, qual instância vai fazer aquela mudança acontecer. A ação é a ação mesmo. O meio, né, pelo qual vai fazer. Finalidade e detalhamento, beleza? Então vamos lá. Portanto, conjunção conclusiva para conclusão é uma das melhores para usar, eu uso bastante ela. É indubitável a criação de políticas públicas para a inclusão social dos ex-presidiários. Primeiro, cabe ao governo federal, fazendo jus aos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, CF, a Constituição Federal, pode colocar a sigla. Garantir condições de sobrevivência e trabalho, a fim de dirimir a entrada de jovens na criminalidade. Vou botar um ponto e vírgula aqui porque fica melhor. Além disso, cabe aos Ministérios da Saúde, da Justiça e da... Na verdade, aqui era no Ministério da Justiça e do Trabalho. Isso, Ministério da Justiça e do Trabalho. Promover novos programas de educação nos presídios, tais como ensino EAD, dosimetria de penas por leitura, ponto e vírgula, visando aperfeiçoar as habilidades psicológicas dos detentos para o mercado de trabalho. Por fim, o próprio Poder Legislativo, outro agente, tá vendo? Em suas instâncias, deve criar projetos de leis, ação para ex-presidiários, assim como no ensino superior, a ação também. Com isso, meio, finalidade. Com isso, o preconceito e a falta de capacitação, aos poucos, ficarão mitigados e a sociedade irá reaprender a acolher os seus semelhantes. Beleza, gente? Essa foi a redação, vou disponibilizar para vocês aí, toda completa, para vocês poderem ler e ver exatamente o que foi que eu fiz, tá certo? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu!